Bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje vamos olhar para um texto já com alguns anos, de 2015. É um excerto de Passou, do Edson Zogby. E olhem que é um texto com uma posição muito vincada. Sim, é quase um manifesto, diria eu. Exato. Sobre o que o autor já naquela altura achava que era passado. Tecnologias, hábitos, até formas de trabalhar, de consumir mídia. A nossa ideia hoje é tentar desconstruir um pouco isto, perceber a perspectiva dele sobre essas mudanças que ele sentia em 2015. E o tom é muito assertivo, não é? Quase provocador. Sem dúvida, e os exemplos são muito, muito diretos. Ok, vamos lá tentar perceber isto. Ele começa logo por apontar para tecnologias e serviços que, para ele, pronto, já não faziam sentido. Toca em coisas que se calhar ainda nos lembramos bem. Sim. Fala, por exemplo, daqueles temas de CRM, gestão de relacionamento com o cliente, sabe? Aqueles que muitas vezes demorava-se mais tempo a preencher coisas do que a falar com as pessoas. Lembro-me bem dessa fase em muitas empresas. Era frustrante. E recorda também a era do telefone fixo, não é? Aquele que nos prendia a um sítio, tínhamos de correr para atender, e as transferências de chamada. Uma aventura. Que podiam cair a qualquer momento. Sim, sim. Era outra logística. E depois, um exemplo muito visual. Os táxis antigos. A descrição dele. Essa é forte. Veículos velhos, sujos, desconfortáveis, muitas vezes sem ar-condicionado, e ele diz conduzidos por velhotes aposentados. Chegava-se ao destino ou a suar ou despenteado. Pois, a minha pergunta é: o que é que liga isto tudo na cabeça dele? É só a ineficiência? O desconforto? Olha, eu acho que é mais do que isso, embora a ineficiência, claro, seja um ponto óbvio. O que é fascinante aqui é como ele agrupa estas coisas e lhes cola o rótulo de passado. Zogby está a ver um padrão de obsolescência que para ele vem de duas coisas. O avanço tecnológico, claro, Sim, isso é evidente. mas também, e talvez mais importante, uma mudança nas expectativas das pessoas. Em 2015, a exigência por rapidez, por conveniência quase imediata, por um conforto mínimo. Já não era um extra, era o esperado. Exatamente. Já não era um luxo, era a norma. Portanto, o CRM lento, o telefone fixo que limita, o táxi desconfortável, tudo isto falha nesses critérios básicos do consumidor moderno que ele via surgir. Portanto, não é só a tecnologia que avançou, é a nossa tolerância para com o atrito, com o incómodo, que diminuiu imenso. Precisamente. Ele está implicitamente a contrastar isto com as alternativas que estavam a aparecer, não é? O software de CRM na nuvem mais ágil, a comunicação móvel que nos libertou Do fio. do fio e do espaço, e, claro, as novas plataformas de transporte, que prometiam mais conforto, mais previsibilidade. Para o Zogby, esta obsolescência não é uma opinião. É um facto, uma inevitabilidade. Ele olha para isto quase como fósseis de uma era que já não servia. Fósseis, gosto da imagem. A forma como percebemos o valor e a utilidade das coisas estava e continua a estar a mudar muito depressa. O que era aceitável ontem, hoje já não é. Essa ideia da intolerância ao que deixou de ser prático ou agradável parece ser mesmo um fio condutor. E ele não se fica por aqui, pelas ferramentas e serviços. Não, não. Aí é que a coisa fica mesmo interessante. Ele leva esta lógica para o trabalho e para os mídia. Exatamente, a crítica alarga-se bastante. Ele fala do emprego low cost, descreve como um trabalho sem alma, sem perspectivas reais de crescimento, de satisfação. Uhum. Aponta o dedo às agências de turismo mais tradicionais, critica a lentidão a responder, a fazer reservas, algo que, claro, chocava com a rapidez das plataformas online que estavam a surgir. E a comunicação social também leva a sua dose. Ele fala das rádios, com locutores que, na opinião dele, falam demais, quase numa performance para parecerem mais inteligentes ou engraçados. Sim, essa crítica é muito específica e estende-se à TV, aos reality shows, que ele classifica de forma, bem, bastante dura, exposições da vida bizarra de seres inferiores. Ui. E nem as notícias sobre celebridades escapam. A Ferrari do jogador, o enxoval da atriz, o closet da esposa do empresário. Ele mete isto tudo no mesmo saco do que passou. Pois, o que parece unir estas críticas todas, desde o emprego sem futuro aos mídia focados no trivial, é uma insatisfação profunda com a falta de substância, De significado. de valor real. É quase isso. Se ligarmos isto ao desenho geral que ele faz, o Zogby parece ver isto não como problemas isolados, mas como sintomas de modelos culturais e económicos que chegaram ao fim.
que se esgotaram. Ele vê ali um vazio. Uma crítica quase existencial a certas partes da sociedade de 2015. De certa forma, sim. Repara na crítica ao emprego low cost. Mais à frente, ele liga isso a uma mentalidade que ele atribui aos mais jovens da altura, os sub-35. Sim, qual? A ideia de que o trabalho não tem de ser o centro de tudo, ou que as tarefas mais chatas, mais repetitivas, deviam ser feitas por máquinas. Para Zogby, isto seria a evolução lógica. Faz sentido. Portanto, a persistência do modelo antigo, do emprego que só paga as contas, mas não realiza, é vista por ele não como uma necessidade, mas quase como uma falha de visão, um reacionarismo. E a crítica aos mídias segue a mesma lógica. Uma falha em entregar valor. Exatamente. Seja a rádio com conversa de encher chouriços, os reality shows que exploram o básico, as notícias sobre a vida superficial dos famosos, tudo isto parece representar para ele uma falha em oferecer conteúdo que enriqueça, que informe de forma relevante ou que entretenha com alguma inteligência. Há ali um desejo implícito por mais profundidade, não é? Sem dúvida. Por oposição ao que ele vê como sensacionalismo barato e superficialidade, há aqui um julgamento de valor muito forte. Uma linha clara entre o que ele acha que é progresso, autenticidade, significado, eficiência e o que é retrocesso ou estagnação, exploração, superficialidade, ineficiência. Para ele, estes modelos pertenciam a um ciclo que tinha acabado. Mas aí surge a pergunta óbvia. Se isto tudo já tinha passado em 2015, por que é que ainda víamos tanta coisa dessas? Ele próprio toca nisso. Sim, ele aborda essa questão. Menciona o Deus dinheiro e a quantidade de movimento. O que é que ele quer dizer com isto? Essa explicação é chave no argumento dele. O Deus dinheiro? Bem, refere-se aos interesses económicos, claro. Estruturas, empresas, indústrias que foram lucrativas. Têm poder para se manter, mesmo quando perdem relevância. Há capital investido, empregos. Uma máquina que resiste a parar. Exato. E a quantidade de movimento é uma bela metáfora da física para a inércia. Sistemas estabelecidos, especialmente os grandes, ganham um impulso próprio. Continuam a andar na mesma direção por hábito, por rotina, por regulamentação, pela própria estrutura, mesmo quando essa direção já não faz sentido. São como aqueles navios enormes que demoram imenso a parar ou a mudar de rumo, mesmo que o porto de destino já não interesse. É uma ótima analogia. A inércia institucional e económica é muito poderosa. Pensemos em grandes empresas com processos antigos ou setores inteiros que demoram a adaptar-se. Zogby vê esta persistência não como sinal de vida, mas como os últimos espasmos de algo moribundo. E o tom dele é super dismissivo. Passou, mais ou menos. Quase que encolhe os ombros. É isso. Qualquer esforço para manter isto vivo é visto por ele como fútil. Uma luta perdida contra a mudança, contra o tempo. O dinheiro e a inércia podem prolongar a coisa, mas não mudam o verdito final dele. Pertence ao passado. É quase como dizer que estão a funcionar por teimosia. E essa ideia de resistência fútil liga-se à outra parte importante, a questão geracional e o conceito de apego. Ele faz uma distinção muito clara pela idade. Sim, a componente geracional é explícita, é mesmo a espinha dorsal do argumento. Ele definiu os jovens, sub-35 em 2015, como aqueles que já perceberam que os modelos antigos não servem e que por isso os rejeitam, naturalmente. Vês como um sinal de saúde, de alinhamento com o futuro. Exato. E depois introduz o apego como uma explicação psicológica para a resistência nos mais velhos, ou nos sistemas. E o que é o apego para ele? Não parece ser nada positivo. De tudo. No texto dele, o apego é uma força negativa. Não é lealdade, não é memória, não é valorizar a experiência. É o apego a bens, a glórias passadas, histórias, a relações ou formas de trabalhar que já não funcionam. E identifica isso como a raiz da ganância. Sim, a raiz da ganância é querer manter o que se tem, mesmo que já não sirva. E, por isso, o motor da resistência à mudança, que mantém vivos os sistemas que ele acha ultrapassados. É o medo de largar o conhecido, mesmo que o conhecido já esteja a prejudicar. É uma visão mesmo radical do apego. E a linguagem que ele usa para descrever quem resiste é forte. Fortíssima. Fala nos franco-atiradores que, da sua zona de conforto, o passado, tentam puxar os outros para trás. A imagem é de guerra, agressiva. E a solução que ele propõe é igualmente radical. Completamente. Não é dialogar, não é integrar, é evitá-los. Deixá-los para trás porque, na visão determinista dele, morrem por conta própria.
Uma espécie de seleção natural, social e económica. Chega a inventar uma palavra. Sim. Um neologismo para a doença deles. Desadequacionite. É quase caricatural. Sublinha o quão desajustados ele os considera. Desadequacionite. É uma forma muito gráfica de transformar a resistência à mudança numa patologia. Exatamente. Reduz a complexidade da mudança a uma simples doença de desajuste. E o tom final do excerto é a prova disso? Não tenho dó nem pena. Passou. É uma declaração de ruptura total. Uma celebração do fim, quase. É isso. O que levanta uma questão importante que o texto não explora. Quais são as implicações de ter uma visão tão focada no descarte, numa ruptura tão completa com o passado ou com o estabelecido? Sim, porque ao mesmo tempo que se critica a inércia e o que está obsoleto, e isso pode ser importante para inovar, esta rejeição absoluta parece deixar pouco espaço para nuances, talvez, precisamente. Será que esta abordagem de terra queimada é sempre positiva? Ao descartar assim o velho, não se corre o risco de perder algo de valor que estava lá? Conhecimento, experiência, um sentido de continuidade, mesmo que as estruturas precisassem de reforma? É uma boa pergunta. O Zogby, no texto de 2015, parece não ter dúvidas. Opta por uma clareza cortante, quase brutal. Aposta tudo na novidade e na rejeição do que ele considera ultrapassado. A questão que fica é se essa aposta é feita sem custos. Então, tentando resumir, o que é que isto tudo significa? Qual a mensagem central deste excerto do Edson Zogby de 2015? A ideia central é que, já em 2015, muitos aspectos da nossa vida, tecnologias, serviços, trabalho, mídia, estavam para o autor fundamentalmente mortos, ultrapassados. Eram mantidos vivos artificialmente por interesses económicos, o Deus dinheiro, pela inércia dos sistemas, quantidade de movimento e por um apego psicológico ao passado. Mas ele via uma nova geração? Sim, via os mais jovens, os sub-35 da altura, como vanguarda que já tinha percebido isto e estava ativamente a rejeitar estes modelos, apontando para o futuro inevitável. É uma visão muito marcada pela aceleração da mudança, pelo conflito geracional, ou pelo menos por um desfazamento de perspectivas. Sem dúvida. E pela tensão constante entre o velho e o novo. E, claro, uma crítica forte a valores económicos e culturais que ele via como vazios. Importante também ter em conta o contexto. Exatamente, é crucial sublinhar. Esta é a fotografia mental de um autor específico num momento específico, 2015. As observações dele, os julgamentos, o tom, tudo isso reflete as percepções, talvez, as ansiedades e esperanças daquela época face às transformações que eram muito palpáveis. É um documento interessante sobre como se sentia a mudança nesse período. E essa contextualização leva-nos quase naturalmente a uma reflexão final, olhando a partir de hoje. O texto foca-se no que, para ele, já tinha passado em 2015, quase uma década depois. A pergunta é inevitável. Exato. Que elementos do nosso cotidiano atual, as tecnologias que nos parecem hoje indispensáveis, os nossos hábitos, os modelos de trabalho flexíveis ou remotos, a forma como comunicamos e nos entretemos nas redes sociais, poderão, daqui a mais 10 anos, ser vistos exatamente da mesma forma? Quais são as coisas que hoje achamos normais, talvez até avançadas, mas que as futuras gerações, ou mesmo nós, olhando para trás a partir de 2035, poderemos classificar como relíquias de uma era que, pronto, já passou? Fica a pergunta no ar.